Paz e bem, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Estudando Consciente. Acontece uma história real, verdadeira. E na cidade do Rio de Janeiro, tem pessoas de outros estados, né? Outros municípios de outros estados. Que na cidade do Rio de Janeiro mudou o cartão, né? Que tem cartão que a gente passa na máquina, no validador, seja de passagem ou chamada gratuidade, que eu prefiro dizer tarifa zero. Já é. E eu gosto de compartilhar com as pessoas coisas. E muita gente estava ainda lá um tempo atrás, queria, não entendia. Eu explicando uma vez dentro do ônibus que vem de Campo Grande aqui para onde eu moro, em Guaratiba, que é um bairro também, da cidade do Rio de Janeiro. E eu explicando, aí pode ser no cartão físico ou no QR Code. Aí eu falei, QR Code com a senhora. Ainda até brinquei. Como na cidade do Rio de Janeiro não tem ladrão, vai que a senhora passa, alguém vê, a senhora desce, depois eles vão lá, roubam o seu celular. Ela virou para mim e falou assim, não tem medo não, sou protegida pelo Espírito Santo. Fiquei quieto. Então vamos lá, vamos falar, está dentro do tema de hoje. O mestre o Cristo Jesus, no Evangelho, não lembro qual, capítulo nem versículo, diz assim: quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente, mas quando brota, cresce, torna-se a maior verdura, né? Não é bem verdura, mas vamos por aí. E pode dizer para essa montanha, retira-te daqui, lança-te no mar. Não é a montanha, não. Depois vamos lá, pessoal, vai pensar que é a montanha mesmo que tem, vai falar assim, eu vi lá no canal do Valmir, Estudando Consciente, diz que sai. Então são as montanhas de nossa vida. Apesar de que aqui na cidade do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, conseguiram tirar uma boa parte do... O cara teve fé e, vamos dizer assim, a metade de um morro no centro da cidade para fazer o aterro do Flamengo. Isso aí foi um senhor que contou para mim. A gente conversando de fé, ele contou. E ela teve fé e realizou o projeto. Mas a fé, no meu entender, ela tem dois tipos de fé. A fé é a mãe de todas as virtudes, né? A primeira virtude que a gente precisa despertar em nós. Assim eu aprendi e assim eu entendo. Nós temos a fé cega, podemos dizer fé infantil, né? Nós temos a fé raciocinada. O que é uma fé cega ou infantil? Eu já dei o exemplo do Raoni, o filho que vive em outro universo, desencarnou. O Raoni, ele desde pequenininho, na época pequeno, não sei se era com 3, 4 anos, ele fazia umas perguntas que eu tinha que me virar para explicar no sentido em que a idade dele pudesse compreender. Já contei essa história, então de novo, vou estar dentro do tema. Ele chega para mim e pergunta, pai, aonde Jesus mora? Eu automaticamente virei para ele no sol. Ele foi e acreditou, o pai está falando. Não vou dizer, Jesus mora no 7º céu, como Paulo de Tarso fala, na 7ª dimensão. Não, ele não ia entender nada. Então essa é uma fé infantil, acreditou em mim. Na realidade tem um pouco de fundamento isso. O que ocorre? A fé cega, ela acredita porque um estudioso do kardecismo, a pessoa tem uma carreira, estuda, raciocina, né? Ou, vamos dizer assim, um sacerdote,
Uma vez eu postei sacerdote pai de santo, mas não, vamos generalizar, sacerdote de Umbanda, Candomblé, né, que é babá, o Ialorixá, né, é pai ou mãe de santo, lá na hierarquia da Igreja Católica, o sacerdote, o pastor lá na hierarquia protestante e de outras líderes de outras religiões. Então vai acreditar porque ele falou. Vou citar um exemplo, lá no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual também, lá dentro do qual capítulo, né? O espírito que viveu na Igreja Católica tem o título de São Luís. Ele disse que o animal não tem inteligência, ele tem um princípio da inteligência que é o instinto. Então as pessoas levam ao pé da letra, a maioria. Leva ao pé da letra, não tem. Mas Kardec comenta num dos livros que ele escreveu, o que a ciência, pode não estar nessas palavras, tá? O que a ciência provar, cabe ao espírita pesquisar e trazer para a doutrina, levar para a doutrina, né? A ciência diz que o chimpanzé, na idade adulta, ele tem a inteligência de uma criança de 3 anos. Ele pode não ter o raciocínio lógico, mas tem a inteligência. Vocês estão entendendo? Então acreditou. Na Umbanda, acredita que o banho só do pescoço para baixo, porque assim aprendeu. Só de Oxalá as ervas na cabeça. Porque pai de santo, tal. Depois, mais à frente, eu recebi no Facebook o porquê que surgiu esse fundamento. Aí lá para frente eu faço um vídeo. Isso é a fé cega. A fé raciocinada, deixa eu molhar a garganta, ela nos leva a questionar a Deus e a deusa, o Deus Pai e a deusa Mãe, né? Nosso divino Pai e nossa divina Mãe. Sempre irei dizer mãe, porque eu sei que existe uma mãe, uma deusa, né? Então questiona. Eu questionei. Raoni passou pela situação, só não posso comentar o que. Eu vou explicar de outro jeito. Muita obsessão e eu questionei a Deus. Tá, uma vida passada dele estava influenciando muito. Por que na Umbanda dá um baixa, no kardecismo não? Porque o espírito do kardecismo é superior e da Umbanda é inferior, ou da Umbanda é superior do kardecismo inferior, sendo o mesmo, só muda a roupagem. E a resposta veio. Carnado nenhum sabia. A remédio foi lá no centro kardecista que a gente frequentava. Ele chegou para mim e perguntou: é isso que quer? Então foi feito o trabalho da desobsessão, ou vai ou racha, né? Então, por exemplo, eu passei por uma situação em 2011, eu não sabia que tinha úlcera, né? Tive uma crise de lombalgia e fui parar no Hospital Geral do Andaraí. Lá passaram, me deram 14 dias para ficar em casa, repouso absoluto e tomar anti-inflamatório. Mais ou menos no terceiro dia fui parar no hospital, que atualmente é municipalizado, Rocha Faria, em Campo Grande. Rompeu o meu esôfago. Está dentro do contexto sobre a fé. Então, depois eu volto ao assunto direito. Quando eu vou... Não, vamos lá. Deu um nó aqui. Aí fui para o Rocha Faria, meu sobrinho me levou, me socorreu, mesmo lúcido. Cheguei lá, passei no atendimento, aí tomo uma injeção. Eu calculei 4, contei 4. Ele fala que eu tomei 5 injeções para aliviar a dor. Fiz a tomografia e tal, aí aquele, né, hospital público, o médico não podia pegar porque tinha uma fila imensa. O funcionário não podia levar porque tinha outra fila imensa. Aí vi uma pessoa, né, uma mulher,
Aí eu chamei ela, doutora, tal, expliquei, ela falou, falou que meu esôfago tinha furado, a dor era devido ao vento. Beleza. Aí, de manhã, né, meu sobrinho tornou a falar com a mãe do Raoni, que a gente via, e uma amiga, que ela é médica e trabalha com remédio. Então houve toda a situação, toda a explicação. Eu calculo que eu fiquei na morfina, né, porque aliviou a dor. E veio um casal de médico e falou o que aconteceu, rompeu o esôfago, hemorragia interna e tal. Deu toda a explicação. E eu brincava, a médica é gaúcha, não sei, né? Gaúcha. E eu brincava com ela. Brincava e tal, não lembro nem a brincadeira que eu fazia, claro, com respeito. E ela chegou para mim, mas seu Valmir, o senhor está numa situação de risco. Ela não falou risco, né? Ela falou um jeito pensando que eu ia ficar desesperado. Vai passar numa cirurgia delicada e o senhor brinca. Eu falei, senhora, vai acontecer o que tiver que acontecer. Se o corpo tiver que morrer, vai morrer. Se o corpo não tiver que morrer, não vai morrer. Deu para entender? E há pouco tempo, vai fazer 5 meses, né? Dia 30 agora, como eu expliquei, eu passei por uma cirurgia delicada na cervical. O médico falou a mesma coisa para mim. Seu Valmir, o senhor vai passar, é uma cirurgia de risco, né? Delicada, tal. O senhor vai fazer? Eu falei, bom, por mim tudo bem, mas quem sabe é o senhor que é o profissional. Ele ficou assim, professor. Aí eu já falo, agora atualmente eu falo assim, aceito e respeito a opinião, a fé de cada um. Mas eu sei que não existe sorte, azar e milagre. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Se meu corpo tiver que morrer na sua mesa de cirurgia, ele vai morrer. Se não tiver, não vai morrer. Eu só não posso andar de cadeira de roda. Porque eu moro no morro. Subir é ruim. Descer, solta o freio e vai embora. Então, isso é uma fé, entendeu? Por que eu estou fazendo e dando esses exemplos na minha vida? Depois que eu operei o esôfago, né, e rasgou mais ou menos dessa cavidade até perto do umbigo. Eu sei que eu lembro que é esôfago que eu passei num médico traumatologista, né? Aí ele pediu para tirar a camisa para examinar a coluna. Aí ele, quando viu, ele falou que era cirurgia esofálgica, um negócio assim, do esôfago. Lá na BBM, já deve continuar fazendo a chamada cirurgia espiritual. Eu fui atendido pelo Dr. Frederico, não, sim. Ele fez a cirurgia espiritual da minha coluna. E ele me disse que toda vez que eu tivesse uma oportunidade, que eu, como é que é a palavra? Desse meu testemunho da fé. Então a fé, assim, a gente crê. Ou saiba, ou tenha a certeza da fé. A fé, como ela cega, a gente tem medo. Vai haver, assim, o que tem que ocorrer na nossa vida, como eu tinha antigamente. Eu ficava preocupado se ocorresse algo na minha vida. O Raoni nasceu prematuro. Nasceu mais ou menos assim, uns 40 centímetros, deve ser isso, menos de 40 centímetros, 8 meses. Minha mãe ficava desesperada, todo mundo. Todo mundo ficava desesperado, a respiração dele a gente não via, né? A barriguinha do bebê. E eu tinha certeza que ele iria sobreviver. O médico lá da maternidade que ele nasceu, que era combinada com atualmente ao SUS, falou que ele poderia não sobreviver. Está com 37 anos. Nasceu com 2 quilos e pouco, está pesando 100 e burdoada. Então a fé, ela nos dá o suporte. Não é que a gente tenha a fé raciocinada, a fé verdadeira, a fé adulta, né? É que vai nos livrar das situações que temos que passar. Não. Ela nos vai dar a força e a base, né,
para que a gente pise e carregue a nossa cruz sem ter medo, sabendo que vai ocorrer o que tiver que acontecer. Tudo está dentro do conforme da lei divina. Por exemplo, vou ter que fazer outra cirurgia na coluna. De repente vai ter que mexer de novo na cervical. Eu estou levando o choque, quando a gente lembra, quando a gente bate o cotovelo. Então, a empresa voltou para o plano antigo, já vou fazer exame sábado agora, que é 30 de agosto, tá, de 2025. Para mim é tranquilo, aí tem que fazer na lombar, tranquilo. E assim a gente vai caminhando. Dia 19 eu vou ter que passar pelo cirurgião geral. Devo tirar a vesícula. Tem problema, pedra. Para mim, ó, tô tranquilo. Fico tranquilo e calmo. Não esquento. Vou tocando a minha vida. Tocando a boiada, seguindo em frente. Então que a gente possamos ter uma fé madura, uma fé raciocinada, é trabalhar. Quando o medo vem, faz o que eu fazia e faço, às vezes vem. Eu mando caçar o que fazer. Manda se tratar, vai se tratar o homem medroso. Vai lá, quem quiser saber porque eu falo do homem medroso, assista o vídeo que tem na playlist, as personalidades do espírito. Então, tá, ali a gente vai dizer, a gente explica o que é personalidade, subpersonalidade. E se eu não me engano, tá no vídeo sobre obsessão também. Então, esse momento vivido nosso, em outras reencarnações, principalmente nessa, de medo, de dúvida, né? De preocupação, eles continuam vibrando em nossa volta. A gente abre um pouquinho a brecha, eles se achegam. Entendeu? Eles se achegam. Por isso que nós, não vou dizer precisa, eu prefiro dizer a palavra temos que amadurecer a nossa fé. Temos que termos uma fé solidificada. Porque se eu falar precisa, aí a gente pode, precisa também como não precisa, mas nós temos que solidificar a fé, trabalhar o nosso medo, a nossa preocupação. Nessa caminhada da transformação de uma fé infantil para uma fé madura, raciocinada, a gente vai trabalhando o interior, não é isso? Então nós vamos trabalhando os medos, as preocupações, a ansiedade, a depressão, vamos conversando conosco mesmo, né? Aí diz que quando a gente conversa sozinho é maluco. A gente conversar com nós, mas conversando com as vivências no medo, né? Que a gente chama subpersonalidade. Todo momento que a gente vive, eu agora estou falando com você, está se criando uma subpersonalidade. O momento está tendo vida. Então não é falar, é ser fácil. Se eu chego aqui não dou testemunho como o doutor Frederico, ele me sugeriu, vocês podiam dizer, né? Falar é fácil, viver é difícil. Não. Para andar 1000 passos, precisamos dar o primeiro. Pense nisso. Que Oxalá, o Pai da fé, a fé divina, ele está ao seu lado. Junto com a Mãe Logunã, a Senhora do Tempo, todos nós conseguiremos viver a fé madura, a fé adulta, a fé raciocinada. Espero ter conseguido explicar a vocês através do meu testemunho de fé qual a diferença da fé. Todos nós temos aquela fé lá dentro, lá no princípio, né, no Cristo interior, como se fosse um programa, precisa instalar, né? Aí tem o termo que eu esqueço. Então precisa ir lá, interiorizar-se, como se tocasse para instalar a fé em nós. Tá bom? Creio eu que eu tenha conseguido explicar. E que se gostou do vídeo, né, do tema, da minha explicação, da nossa explicação,
não se esqueça do seu joinha, dando um gostei no YouTube, e já ia passar o carro frente do boi. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, comente, faça uma pergunta que não entendeu, uma crítica mesmo, tu é chato, tal, se acha, um elogio, né? Tal, como se você gostou, uma sugestão de um tema. Se não entendeu, pergunte. E vá lá no... Quem se inscreveu, se quiser se inscrever, se inscreva, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso tudo ajudará o algoritmo, logaritmo, inteligência artificial do YouTube a entender que os temas são relevantes e fará com que muitas pessoas recebam. Esse é o preço pelo nosso trabalho, tá? Não se esqueça, e desde já gratidão pela vossa paciência. Namastê, o Cristo que vive em mim, saúde o Cristo que vive em você. Até o próximo vídeo.